Esse vídeo não é bem um vídeo resposta, é só um comentário a essas mulheres, assim, seja youtuber genérica, seja conservadora, seja coach feminina, etc., que estão fazendo esses vídeos anti-MGTOW. Eu não vou nem pegar os argumentos, porque no geral eles nem valem a pena, é um bando de frase absurda. Teve uma que postaram pra mim que parece que ela chegou ao ponto de falar que se a mulher tá casada com um homem e ela tá insatisfeita, infeliz, provavelmente esse homem é MGTOW. É um homem MGTOW casado. Ok, enfim. Mas vamos lá. Primeiro lugar é que os vídeos dela são cheios de shame, né? O primeiro argumento é aquele, esses caras são gays, né? Interessante, eu pensei que a premissa para uma pessoa ser homossexual seria ela estar se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo que ela, né? Então, para o cara ser gay, ele teria que estar se relacionando com outros caras. Quando, na verdade, o argumento delas é que esses homens eles têm medo de um relacionamento sério com mulheres. Ora, veja bem, no ambiente cultural atual, com o comportamento tóxico das mulheres atuais e com as leis atuais de casamento e paternidade, se o cara não tem medo de se relacionar seriamente, legalmente com uma mulher, ele não bate muito bem da cabeça, correto? E daí depois disso elas vão para os argumentos de que são frustradas sexualmente, ou têm problemas psicológicos, ou problema de relacionamento com a mãe, etc. Enfim, é o shaming de sempre. E o engraçado é que se fosse qualquer outro grupo de homens, provavelmente ia rolar vídeo-resposta, ia rolar alguma validação, alguma atenção para elas, mas por que um cara MGTOW vai fazer vídeo-resposta para uma mulher dessas? Até mesmo um cara que não seja MGTOW, pode ser um PUA, Red Pill, o cara não vai fazer vídeo-resposta. Por que tu vai dar validação, atenção para uma mulher que tá do outro lado do país? Atrás de uma tela de computador, fazendo videozinho, entendeu? Não faz o mínimo sentido. Por que tu vai dar atenção para uma mulher que tu não vai ter possibilidade nenhuma de se relacionar com ela, mesmo que tu quisesse? Porque uma boa parte dessas mulheres, ou elas nem são atraentes, ou elas já estão bem post-wall, certo? Elas estão longe da fase delas de que elas eram atraentes ou eram férteis, isso quando alguma delas foi atraente algum dia. Mas, enfim, prosseguindo um pouco nessa questão. Como eu já falei, esse vídeo ele é bem curtinho, é só porque teve uma coisa que eu detectei, que é o seguinte. Aí elas vão para outros argumentos, né? Aí elas começam a falar, não, que provavelmente esses homens são fracassados, né? O fracassados implica no quê? Implica no cara que não obteve sucesso academicamente, profissionalmente e financeiramente. E daí elas já dão uma deixa mostrando o que é aquela atração feminina, o que é aquele amor, entre aspas, feminino, que é simplesmente aquela atração, aquele amor condicional, certo? Condicional, transacional, quer dizer, a premissa para que o homem seja atraente para elas ou tenha algum valor é o cara que tem dinheiro, que tem recursos, que tem alguma coisa a oferecer para elas. Então ali o negócio já se entrega totalmente, é aquela visão totalmente utilitarista do homem, que não é nada de novo. Na verdade o jogo sempre foi assim. Só nós que nascemos nessa época feminista aí do século XX, começo do século XXI, a gente acreditou nessa premissa besta de que a mulher gosta do homem da mesma forma que o homem gosta da mulher. Certo? Que o amor dela pode vir a não ser condicional, da mesma forma que do homem não é condicional. Mas, enfim, qualquer outro homem de antes dessa era feminista, ele sabia disso. Ele sabia que para manter a mulher ele tinha que ficar protegendo e provendo, só que tinha aquele bônus de não existir divórcio nessa época. Mas enfim, prosseguindo um pouco mais nessa questão. Eu já abordei várias vezes aqui no canal que o homem ele não tem nada a ganhar no relacionamento sério atual com a mulher hoje em dia, né? Até o Dom Sandro fala para não se envolver seriamente, não se envolver legalmente com a mulher, porque para todos os efeitos o homem ele não ganha praticamente nada hoje em dia. E até mesmo em outras épocas, antigamente, o que ele ganhava no relacionamento era menor do que o que ele oferecia. Então, querendo ou não, esse papel do homem de se tornar marido, pai, sempre foi um arranjo no qual ele saiu prejudicado para todos os efeitos. Ele estava oferecendo muito mais do que ele estava recebendo em troca. Mas ainda assim o homem fazia porque existiam alguns valores subjetivos ali de tu ter uma mulher, ter uma companheira, ter filhos, até mesmo ter o status na sociedade acabava crescendo conforme tu fazia isso. O que hoje em dia não existe em nada.
correto? E a outra questão é que o fato do cara não estar se envolvendo legalmente, não estar se tornando um marido, um pai, não implica que o homem não esteja se relacionando, correto? Tem uns caras que têm namoradas e não moram junto, certo? Tem os caras que têm relacionamentos casuais, compreende? Então isso não quer dizer nada. Basicamente elas só estão percebendo, né, que o feminismo não valeu a pena para elas. E agora nós temos homens que não querem virar protetores e provedores. Ou muitos caíram no conto do feminismo e eles querem uma companheira de igual para igual, uma companheira que tenha a casa dela, que se sustente. Então nessa jogada quem saiu perdendo foram as mulheres. Porque a maioria esmagadora delas não consegue competir com o homem fisicamente e academicamente. Então é inevitável que num sistema de livre mercado elas vão ter menos recursos do que os homens. Então basicamente o feminismo ele acabou com a mobilidade social da mulher através de relacionamentos. Essa é que é a questão. Por quê? Agora eu vou chegar no cerne da questão do porquê que eu fiz esse vídeo. O que mais me parece nesses vídeos aí anti-MGTOW que essa mulherada está fazendo é o seguinte: elas querem manter a ilusão delas, ou até mesmo manter a ilusão das inscritas do canal delas. Qual que seria essa ilusão? Primeiramente, é a ilusão de que os homens MGTOW eles são um grupo de minoria, um grupo exclusivo de minoria de homens que não querem se casar, não querem ter filhos e eles têm problemas por causa disso. Só que tem um erro muito grande nesse raciocínio e é por isso que eu digo que isso é uma ilusão. Porque a maioria dos homens que já tem esse estilo de vida, de não querer casar, não querer ter filho, eles nunca ouviram falar de MGTOW. Certo? Eles não sabem de nada de MGTOW. Eles já chegaram à conclusão que o negócio não está valendo a pena e já adotaram esse estilo de vida sozinhos. Veja bem, nós temos atualmente homens conservadores ou religiosos que estão tendo um estilo de vida MGTOW. Porque eles veem que a mulher de hoje em dia não vale a pena. Nós temos homens de esquerda, até mesmo feministas, que estão tendo esse estilo de vida. Porque eles estão vendo que as leis não valem a pena. E daí, se é para eles casarem e ter filhos, eles querem casar e ter filho pelo menos com uma mulher que tenha tantos recursos quanto ele, ou mais. Até mesmo a gente tem homens isentões que estão tendo esse estilo de vida. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que aparece um cara no meu canal falando que já estava vivendo esse estilo de vida e foi legal ter encontrado um canal de outros homens que também estão vivendo esse estilo de vida, cara, ia dar muito dinheiro para gastar em PP. Quem segue o canal já sabe o que é PP, mas enfim... Continuando, vamos um pouco além. Então, tem essa ilusão que elas querem manter para elas e para as seguidoras do canal, de que é só um grupo minoritário de homem, que não está mais disposto a ser protetor e provedor. Não está afim de virar aquele chefezão de família que vai ficar sustentando mulher. Ou estão até dispostos a correr o risco de fazer um filho ou filhos hoje em dia, sendo que o homem não tem direito nenhum sobre o filho. O filho simplesmente serve para... virar um refém quando a mulher resolve terminar o relacionamento e ficar extraindo pensão dele. Porque o homem não tem voz na hora de educar a criança, muito menos na hora de conviver com a criança. E até mesmo um pouco além dessa questão aí do cara que não quer casar, não quer ter filho, tem outra questão também. Desde a geração X ali, os caras que nasceram por volta da década de 70, a gente teve uma entrada massiva de mulheres nas universidades e no ambiente de trabalho. Então a gente já tem, a partir dessa geração, homens que cresceram com essa imagem de igualitarismo, de igualdade entre homem e mulher. Então eles mesmos já estão condicionados a se recusar a se relacionar com uma mulher que não tem emprego, com uma mulher que não tenha recursos, entendeu? Até mesmo eles já estão condicionados a, quando for ter um relacionamento sério com uma mulher, querer uma mulher que tenha tanto recurso quanto ele, preferencialmente mais recursos do que ele, porque ele já está ciente das leis da vara de família. Então tu veja aí quantas mulheres estão fora dessa jogada. Isso daí é basicamente uma ilusão dessa mulherada que está percebendo que elas têm uma situação pior do que a das mães delas, pior do que as das vós delas, porque os homens não estão dispostos mais a serem provedores, e agora elas estão nessa ondinha de quinta onda feminista, exigindo que os homens se tornem protetores e provedores, sendo que eles não foram educados nem condicionados para fazer isso, e hoje em dia eles não têm nem recursos, nem oportunidade para fazer isso. Então essa mulherada que faz esses vídeos e as seguidoras dos canais delas estão basicamente querendo manter uma ilusão. Estão simplesmente querendo
mantém a ilusão de que ainda existe essa predisposição dos homens a se tornarem provedores. E daí tem outra questão ainda além disso. A outra parte dessa ilusão, que é o que eu já falei, que os homens assim, eles estão aprendendo a viver sozinhos e gostando de viver sozinhos. E eles estão começando a buscar cada vez menos validação de mulheres. Em muitos casos eles estão buscando validação de outros homens, de amigos, de círculo social, ou até mesmo validação interna. E o que a gente consegue ver nesses homens, até mesmo o Bill Burr tinha uma piada de que ele ficou muito tempo sozinho. E isso deixou ele um tanto FDP, certo? Aquele cara que sai falando as coisas inconvenientes que ninguém quer ouvir, ele não dá a mínima. Então, de certa forma, se tu for ver, os homens eles estão começando a se tornar menos generosos com as mulheres justamente porque eles não têm esposas. Eles não têm que ser generosos com mulheres, eles não têm que ficar se preocupando ou cuidando de uma mulher. Certo? A gente tem um número grande e crescente de homens solteiros na sociedade. Então, uma consequência disso é que vão começar a falar que tudo quanto é tipo de homem é misógino. Não no sentido de ódio, mas no sentido de não ter paciência mais com mulher. Não ter mais paciência com a feminilidade, certo? Vê como uma perda de tempo, uma imaturidade, um excesso de emocionalismo, certo? Isso vai aumentar na nossa sociedade conforme a gente for tendo mais e mais homens solteiros, homens independentes, que não tem que ficar se preocupando com a mulher, que no máximo se relacionam com ela só de tempos em tempos, assim, para namoro ou até mesmo relacionamento casual. Então elas têm que manter essa ilusão. E até mesmo eu já comentei que até o Pondé já falou num vídeo dele que conforme a sociedade for se tornando anti-homem, misândrica, certo? Tu vai começar a ter cada vez mais homens se afastando de mulheres, se afastando até da cultura vigente, porque é uma cultura tóxica, é uma cultura anti-homem. E daí não é propriamente dito que o homem ele está fugindo das mulheres. Não, o que ele queria de mulher era um pouquinho de companhia, um pouquinho de sexo, e isso foi muito fácil de conseguir. Aliás, até hoje continua razoavelmente fácil de conseguir. A partir do momento que o homem consegue isso, beleza, ele fica um tempo curtindo isso e depois ele começa a buscar outras coisas na vida dele. Ele começa a buscar outros objetivos. Então não é necessariamente que o homem está fugindo das mulheres ou fugindo da sociedade. Ele está voltando para si mesmo, buscando o que ele acha importante e definindo o objetivo próprio, individual para a vida dele. Não o que a sociedade espera, muito menos o que as mulheres esperam. E a outra questão também é uma que o DDJ, lá, o traidor, falava nas lives com o TFM, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem essas leis anti-homem que estão detonando totalmente com o casamento e a paternidade para o homem. Então, tudo quanto é gama de homem vai acabar rejeitando o casamento e a paternidade. Isso não é exclusividade dos MGTOWs. Que nem eu falei, vai ter homens de direita, de esquerda, centrão, etc. Tudo quanto é tipo de homem rejeitando ou tentando negociar de alguma forma. O que eu disse que é o negociar, buscar uma mulher que esteja no mesmo nível social, financeiro, de recursos e bem que ele, ou acima dele, para se proteger no caso de uma facada de divórcio. Então um monte de mulher aí vai acabar chupando o dedo. Outro detalhe é que a gente tem uma cultura anti-homem, certo? Que nem eu já falei, acaba tornando os homens, fazendo os homens se afastar de mulheres e se tornando misóginos no sentido de não ter mais paciência com mulher, certo? E a outra questão é o próprio comportamento tóxico da mulher atual, certo? O que o DDJ falava lá nas lives é que os homens eles não estão fugindo das mulheres. Eles estão fugindo de mulheres desonestas e promíscuas. Infelizmente, esse é um grupo crescente de mulheres na sociedade e, ao que mais me parece atualmente, é um grupo majoritário das mulheres, certo? Então veja bem, se tu tem uma cultura anti-homem, se tu não tem mais recompensa ou benefício para o homem no casamento e na paternidade, e até mesmo as mulheres não estão mais se tornando dignas de serem namoradas ou muito menos esposas ou mães, qual é a recompensa do homem? Qual é o incentivo que ele vai ter para investir não só em relacionamento sério com mulheres, mas até mesmo relacionamento de namoro ou relacionamento casual, certo? Que nem o Barbarossa falava, né? O suco não está valendo a espremida, né? The juice isn't worth the squeeze. Esse negócio está se tornando realmente realidade. Cada vez menos o homem tem incentivos para se relacionar com mulher, não socialmente,
mas casualmente. E para mim, essa parece que é a ilusão que as mulheres ainda querem manter. Elas querem manter a ilusão de que os homens ainda estão dispostos a serem generosos com as mulheres a ponto de se tornarem provedores, ou até mesmo manter a ilusão de que os homens ainda têm tanta atração ainda por elas, que ao meu ver parece que o negócio só está diminuindo.